Onde é que ele arranjou estes corações de boi? Vá lá, tem coração de boi. Não pode chorar. Anda a passear, muito bem. Isso. Não sei se ele está lá hoje. Oh, Mário, estás a beber água do jarro? Isso é que é pior. Leva o jarro de água e o queijo. Está bem, ok. E eu vou abrir o vinho. Deixei de ouvir música, que era uma coisa que eu ouvia sempre, e sobretudo era como fumar. Não posso trabalhar sem fumar, que é mentira, e não posso trabalhar sem ouvir música, que também é mentira. E deixei de ouvir música e eu era daquelas maníacas que ia procurar umas coisas lá especiais e deixei completamente só silêncio. E agora é o cinema, acabou-se. Portanto, olha, vamos ver o que é a próxima, se é a morte certa, mas acho que não é, porque não, deixei de precisar daquelas coisas. Acho que uma pessoa vai se reduzindo, não sei, se calhar não é sistemático. No meu caso foi reduzindo as minhas necessidades. E no trabalho porque é natural também? que uma pessoa reduza as necessidades, porque conforme já teve muitos anos para ter tido muitas necessidades, para as praticar e vai reduzindo, mas reduzir não é mau, não quer dizer que uma pessoa fique desfocada ou que desfoque. Reduz as suas necessidades, os seus gostos, os seus apetites. As suas atenções. Fica mais, escolhe melhor. No meu caso, fico mais monástica, apesar de sim, fico com menos... E o trabalho também? Achas que isto também se passa depois no trabalho? Eu sempre fui muito monástica, fui muito económica no meu trabalho, sempre. Sempre muito económica. Isso é a mesma coisa. É sem som e sem imagem exterior, quero eu ir descansar para o cinema às 2 da tarde para estar às escuras de uma sala, mas sempre acho que é uma coisa, para mim sempre foi muito importante trabalhar com muito poucos meios, com o mínimo que tu possas ter à tua disposição, porque acho que aquelas coisas bombásticas e com muita, não é só tecnologia, com muitos meios, não acho que adiante, no meu caso não adianta nada. Fiz uma vez, também comprei numa altura qualquer daquelas... nem sei que marca seria aquilo, que tinham aqueles vídeos, aqueles caixotes, como é que se chama aquilo? VHS, Ok. ou qualquer coisa assim. E fiz uns filmes em casa, aí nos anos 80 e tal. O meu gato já ainda era vivo e lembro que ele estava maluco e andava atrás de mim a guinchar. E fiz uns filmes muito divertidos que eu depois perdi porque devo ter vendido a máquina ou dado a máquina e deixei para lá o VHS dentro e não me lembrei de tirar. Mas que eram muito engraçados, vestida de minhota e eram coisas feitas em casa, como sempre, e sozinha, e acabava por ser uma coisa absolutamente cómica. Mas foi das poucas coisas que eu fiz. Depois fiz foi daquela altura em que eu fiz aquela pescada que falava. Pronto, era exatamente que isso. engraçado, estávamos a falar sobre isso. Era dessa altura. Deu-me para coisas assim. Sim. Não conheço, Miguel falou isso. Não conheces, pois. Um pouco antes de entrar. Que tinha uma, que eu dizia, a pescada. E era a tua voz. Era a minha voz, Era era a tua voz. sempre a minha voz, mas assim, fazia personagem. uma voz mais... e ela dizia, isso acho que pertence acho que é de Serralves, e ela dizia a cabeça de pescada, Sim. que é feita com uma coisa muito artesanal, feita com os panos e a base de uma máquina de costura, daquela parte é só uma cabeça grande de pescada que fala. Eu lembro-me que eu sonhei com uma cabeça de pescada que dizia várias coisas extraordinárias, depois não me lembro mais do sonho, e fiz uma cabeça de pescada nessa altura, mais ou menos, e ela dizia, era uma música do Iggy Pop, que eu gostava muito, e diz em inglês, I want more, I need more champagne, more money, more cars, more e ia por ali fora. E essa, pois, foi das poucas coisas que eu fiz assim animada, e fiz, na mesma altura, fiz uma
que também acho que é de Serralves. Fiz uma panela, que era uma panela que eu usava, que era de alumínio e estava completamente já usada até ao limite, que eu gosto muito de usar coisas que já viveram comigo. E acho que tem uma vida própria, em vez de ir comprar ali ao sítio qualquer. E depois essa panela dizia também que estava em cima de um tapete de carpel e um medonho preto, também é da coleção de Serralves. Dizia, era um cozido, mas ela só fazia uns sons. Portanto, tem assim a tampa, entreaberta e depois tem os altifalantes, aquela coisa mais caseira e básica, e tem uma espécie de sons que fui eu também que fiz. E está para ali horas daquilo. E é um cozido. E pronto, foi as duas coisas que eu fiz. E deve haver imagens dessa obra, não conheço, nunca vi. Não conheces, está no catálogo da Rua Está da no catálogo na JTO. Está a ascensão, claro. Claro. Do norte a sul, no norte também há muitos figos, mas de facto assim não é uma coisa que se veja assim muitíssimo. São destas árvores dos figos, ou não? São. Ora, então foi só abrir esta parede, fiquei na casa da minha vizinha, que é agora a minha, e aqui está o ateliê. E tu trabalhas aqui embaixo ou não? Por enquanto ainda não, está ali aquilo escondido, que vai ser a minha pintura verde, que de verde tem pouco. Vais mesmo pouco. fazer a pintura verde? Não será verde, mas temos aqui só um bocadinho. E tu tinhas isto escondido, tu puseste este está pano para a gente escondido, não que era ver. Para não chatear. Não, que isto aqui Deixa-me lá espreitar outra vez. Está em lista de espera. Outra vez mãos aqui. Não, é que quem não pinta há muitos anos, isto não é fácil. Dominar como pintora a técnica não é dominar, neste caso, para deixares de dominar, o que inclui uma quantidade de tempo que eu primeiro tenho que dominar para depois tornar a Como é que tu aprendeste a pintar a óleo? Foi muito nova? Os teus pais compravam-te os óleos ou não? Foi já nas Belas Artes? Eu comecei a pintar a óleo assim, não, quando era pequena e adolescente, não. Quando fui para as Belas Artes, possivelmente comecei a pintar a óleo, mas estive lá pouco tempo. E depois continuei a pintar, depois pintei acrílico sempre. E tu depois pintavas a acrílico? Okay. Sempre, quando não tinha galerista na exposição. Eu vendia imenso, fazia... Retratos, era uma espécie de como é que se chama? Hiperrealistas. Eu vi uma vez, havia o pai de um amigo meu que tinha uma dessas, um tipo assim numa espreguiçadeira, ou uma senhora numa espreguiçadeira. E os retratos de umas pessoas e os turistas, e assim, mas era tudo acrílico. Eu fazia aquilo em casa quando morava na Malveira da Serra. E isto era antes de ser artista plástica. Mas tu fazias que para vender ou era porque gostavas? Não, era encomendas. Era encomendas mesmo? Sim, e nem era para encomendas, fazia aquilo porque gostava, sempre gostei de pintar. O que eu gosto é óleo. É óleo porque tu podes andar ali a mexer, a escarafuchar, e o acrílico é uma coisa... O outro andas para ali a escarafuchar, torce e pronto. E pronto, é uma coisa que eu já disse uma vez, ou duas ou três, que se eu fosse... o que eu queria ser era pintora, e seria, se fosse século XVIII, uma pintora de cavalete. Estava ali com o cavalete a fazer retratos. É 1000 vezes mais fácil pegares em coisas que têm 3 dimensões. Estás ali reduzido, olha... Estou aqui com esta parede à frente do meu nariz, agora amanha-te. É uma coisa quase... É no limite, não tens mais por onde fugir. Claro. É muito mais... Eu posso fazer 10 coisas num mês de trabalhos com 3 dimensões, mas ficares reduzido... Aí está, quando eu te falava há bocado de redução, ficar outra vez, voltar ao princípio, voltar a estares reduzida. Sem música, sem filmes, sem 3D, a uma parede e pronto, e agora amanha-te. Não, isto aqui foi o que restou da exposição da nossa exposição que está ali, a suíte já está vida ao palco, e pronto, no fundo a exposição também não era muito diferente disto que estão aqui vários objetos que lá estiveram ali. E tu, por exemplo, tu sentas-te aqui para desenhar, é aqui que tu usas para desenhar? Eu e a minha maio, que se planta aqui em cima.
E tu desenhas a esta altura? Sim. Desenhas Eu baixinho? desenho nas piores das situações. Se quiser, Ok. apesar de não posso queixar. Isto é o slam de não sei o que Nemo? Isto é, não. isto é o Kit Kat, que é, Isto é o a Kit minha Kat, bíblia, ok. desde há uns tempos para cá. Mas olha, isto que está a acontecer neste momento é o que acontece. Eu já fiz os desenhos vários para o Pierre Le Guillaume, para o livro dele, que está aqui, com esta gata plantada aqui, e eu gosto de estar muito bem instalada e gostou, sem sombra de dúvida. Mas depois as condições propriamente para trabalhar é este género assim. Este género assim, que ela planta-se aqui e eu fico aqui a trabalhar com ela, assim como posso. Está bem. Não, mas é para lixar, por isso. Não, ok. Tratamento, está bem. E mais que, não, mais nada. Neste momento em que eu ia ligar a perguntar se estava muito longe. Não, nada. Nunca foi tão fácil esse caminho. Então estás a final, pode ser que havia muita confusão. Sempre, eu me perdia, ficava horas, eu comprava gasolina. Está tão magrinha. Pois, Pois está. Muito obrigada. Eu vou explicar o que é que aconteceu. Isto foi só há 2 dias quando eu cheguei. Isto aqui estava sempre muito normal. E o que aconteceu foi, isto continua azul, que devia estar encarnado. E esta Não, coisa... isto devia estar azul. Não, mas é que isto não, queres ver, isto não mexe. Mandaram-me desligar, Não, desliguei. mexeu agora. Não, queres ver agora o que vai acontecer? Agora liga aqui. Estás a mudar. Não, mas agora, por exemplo, eu quero ir para o 66. Olha, está bom. Está bom. Pronto. Isso é a nossa proximidade. Ok. By Vita Sackville West and Virginia Woolf. More recent encarnações deve continuar esta tradição. O Laurence Olivier e a Vivian Lee foram muitas vezes fotografados no seu Knoll Sofá em 1946. Since then, Knoll Sofas has become statement pieces within many of our houses, em maiúscula, where they continue the connection between Knoll and the artistic community. Eu pensei, Isto é a minha cara. vá lá, That's me. saiu-me caro, mas vale a pena. Pronto. Mas pronto, é lindo este sofá. É lindo, eu nem é o vi lindo, ao é vivo, mas... Tu nem o viste ao vivo. Não, Foi não tudo faz fotografia. Não, agora, que era para fazer o foyer lá na exposição do Jürgen. Do Jürgen. Sim, portanto vai ser o foyer cá em baixo e depois as pessoas atravessam na penumbra até lá ao fundo e onde estará o teu ecrã. Ok. Estou muito curioso de ver o que é que luz vais fazer, branca, ok. com luz só para o ecrã, como se fosse entrar numa sala de cinema, Ok. e depois vou desenhá-lo, mas possivelmente com caneta daquelas metalizadas que tu, se te moveres, não vês, não vês muito bem o desenho. O meu é encarnado de veludo, mas portanto isto tudo baixa. Isto é com cordas aqui que se fica... É os com aqueles cordões para e o meu é este, que é a mesma coisa em versão. Até é lindo. Isso é lindo. E onde é que o vais pôr depois da exposição? Eu não sei, tenho que comprar outra casa. Um objeto de luxo não tem que ser forçosamente um objeto que implique imensa mão de obra, imensa gente, É um objeto de luxo, é uma coisa bem feita e que pode ser simples. E isso eu aprendi no teatro, que é uma coisa que eu acho 1000 vezes assim, se temos que pôr em classificações do A 10, o teatro é a arte mais perfeita, porque estás sempre em perigo, não se pode repetir, não é como pôr um objeto, uma escultura, uma pintura na parede que já fizeste, mesmo que tenhas passado mal a fazê-la, está lá. E ali depois quem vai receber aquilo é quem vir aquilo, que vai continuar aquilo, se gostou, se não gostou, ou o que é que achou daquilo. Claro. No dia seguinte é diferente, e depois podes meter água, podes estar ali de repente teres um branco, um preto, e esqueceres do que é que... Não, é uma coisa completamente ao vivo, irrepetível e ao vivo. Claro. E é a única coisa que eu conheço que seja irrepetível e ao vivo, e numa linha que estás num perigo iminente. Todos dizem que os atores, quando entram em cena, sentem um ataque cardíaco. Sim, porque é natural que aquilo é um frisson absolutamente extraordinário, não só por causa do eco, porque é o único, de facto. Sim, é o máximo da exposição. Mas porquê é que te afastaste? Afastei-me porque ele morreu e eu não me interessava o resto, o outro teatro que se fazia. Não, aliás, nunca mais fui ao teatro.
porque vejo coisas que não têm nada, vejo coisas dessas flashantes, com imensos efeitos especiais e luzes e coisas assim, por exemplo, o Teatro da Cornucópia, onde eu já trabalhei na altura, ajudei a Cristina Reis e o Luís Miguel, ajudei, estive lá, mas aquilo era tudo o que eu não gostava. Não é, para mim, fazer teatro são as pessoas, são os corpos, são os atores, não é os cenários. E, portanto, era uma coisa de outra família da minha. Mas estas coisas que, por exemplo, tu fizeste agora aquela coisa com o João, com os 2 bailarinos. Mas isso não, isso foi... já é mais próximo do que tu gostas. Aquilo foi uma coisa que fomos fazendo assim, eles convidaram para eu ser o maquinista e eles não sabiam o que é que iam fazer comigo, nem eu com eles, e foi uma coisa que foi sendo feita aos poucos e poucos, e aquilo era a coisa mais pobrezinha, mais básica, e que foi feita assim, aos poucos e poucos, com 2 bailarinos e eu, que nunca tinha trabalhado com 2 bailarinos, e que foi uma coisa feita com, no fundo, uns bocados de umas cortinas de pano branco, e não é por ser 2 cortinas de pano branco ou eles estarem vestidos com... Olha, agora amanhã-se com um bocado de pano branco, de lençol, que eu vos dou a cada um e vocês fazem. Não, é que se pode fazer coisas absolutamente maravilhosas com muito pouco, mas tem que se ter muito trabalho, não elimina o trabalho de maneira nenhuma. Eu gosto muito de estar aqui. E faço intenção de dividir isto, digo eu, nunca se sabe, entre Lisboa e estar aqui, que é 40 km de Lisboa. Já dividiste de alguma maneira, não é? Sim, e gosto muito, está-se bem. Tu foi a única casa praticamente onde viveste? Foi Qual? aquela, a de Lisboa, a da Correia Teles? Não, Viveste eu estou várias... nesta casa desde que... Há 30 anos? Não, sim, desde os anos 80, há mais. Há mais? Nunca tinha ido a Campo de Ourique. A minha avó deixou-me que eu era a sua neta favorita, apesar de ela ter vários, mas ela achou que me devia proteger da sua filha, que era a minha mãe, e pronto, e fiquei assim com a terça parte do dinheiro dela e fiquei com aquele prédio, mas... Tive antes disso, para aí, sei lá, 15 ou 20 casas. Eu estava muito mudada de casa, que é aquela minha preocupação, o que é que posso fazer com isto e com aquilo de obras, de decoração, que é o que eu gosto de fazer. Eu conheço aquela casa, ela está dos pés à cabeça, toda decorada, mas eu gosto de viver em sítios que estejam muito habitados, não gosto de coisas brancas, como eu já disse, tenho horror, é o problema das galerias, claro. Que aquilo parece que é um sítio onde põem os mortos, coisas que se fazem, essas artísticas, ou as coisas não são feitas para estarem ali no necrotério, serem dissecados como se fosse um corpo que está ali no, como é que se chama aqueles filmes que eu vejo do Fox Crime. Sim, na morgue. Não é, isto é as galerias são uma espécie de uma morgue, mas pronto, que servem para se poder, isto vale isto vale aquilo, e estamos aqui com as definições todas dos objetos. Isto é uma aberrância, mas pronto, adiante. E diz-me uma coisa, mas por exemplo, como tu fazes um objeto como o Fala Só, não é? Sim. Que tem uma dimensão grande, Sim. Tu fazes aquilo a pensar num espaço? Ou fazes... Nunca o espaço. Tu querias ter uma coisa de 50 metros? Não, nunca, nem se foi 50 metros, eu comprei, não sei porquê, um pano azul que eu queria que fosse absolutamente algodão, sem fibra, e comprei aquilo numa fábrica do norte, o rolo daquele azul, que era o azul das... Olha, este que eu estou a usar agora. Dos fatos de macaco, não é? Os fatos de trabalho. E pronto. Aquela imagem aparece muito, não é? O homem a transportar o vidro, não é? Sim, isso é uma imagem que eu tenho da minha infância. Tudo está ligado à vida de uma pessoa, de uma maneira ou de outra, mesmo que a pessoa não tenha. Só lembro-me quando era pequena que havia os vidraceiros que iam com o vidro debaixo do braço para pôr numa caça, para mudar uma janela que se tinha partido. Massa de vidraceiro, agora não é assim, portanto achava aquilo fantástico,
porque era um homem a atravessar uma rua, não era com tanta gente, Claro. e ninguém batia naquilo. Pronto, Claro, eu gostei daquilo. E de repente aquilo saltou-me ao fim de 50 anos, por aí. Tudo o que se faz está ligado à vida de uma pessoa e não tem nada de especial. Sim, mas todos temos vidas e nem todas as pessoas fazem. Não, mas é isto que eu te digo, nem toda a gente nasceu para isto, Claro. para ser o feiticeiro da tribo.